biliar. Então, eles vão cair na segunda porção. Bom, aqui a gente vê todo o jejum no ilho, né? O jejum no ilho, que é parte do intestino delgado, além do... Ele recebe, ele tem em torno de 7 metros, é móvel, preso pela arcada jejunilial, que é formada pela mesentérica superior. Então, a mesentérica superior é o segundo tronco arterial mais importante do abdômen. Primeiro, o tronco celíaco, segundo, a mesentérica superior. Ela vai irrigar todo o intestino delgado, formando a arcada jejunilial. A válvula ileocecal vai dar a artéria apendicular, que vem para o apêndice, vai dar a cólica direita e a cólica média. Então, vai irrigar também o colo ascendente do intestino grosso e metade do colo transverso. A gente observa aqui as diferenças anatômicas do intestino delgado e do intestino grosso, né? Uma das diferenças é aquela que dá o próprio nome, né? Delgado, porque é mais fino, intestino grosso, a luz maior, né? E as outras estruturas, o haustro, as tênias, e os apêndices epiprócticos são gorduras que são localizadas no intestino grosso. É importante a gente observar a região onde o apêndice se insere. Ele se insere na junção das tênias, né? Isso, para o cirurgião, tem importância, porque, às vezes, o apêndice está numa posição onde dificulta a visualização dele. Então, você seguindo as tênias, você consegue chegar na base do apêndice. Tá? O apêndice ele tem variados tamanhos e pode ocupar grandes partes da região abdominal. Sendo que a apendicite é a principal causa de abdômen agudo cirúrgico. Aqui levantou o colo transverso ele é solto, né, e continua com a membrana que vai para o estômago, e para baixo com um aumento, né, com um aumento maior. Aqui a gente vê a válvula ileocecal, colo ascendente, a flexura cólica direita, que tem íntima relação com o fígado, colo transverso, flexura cólica esquerda, que também tem alguma relação com a região do baço, a parte mais distal, às vezes, no fígado maior. O colo descendente e o sigmoide e a ampola retal. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, professor. Estão entendendo as imagens direitinho? Então, aqui levantou o colo transverso e a gente vê as alças e a aorta abdominal. Aqui já vê a mesentérica inferior, que vai irrigar metade do colo transverso, sigmoide, e vai dar a retal superior. E aqui a gente vê a bifurcação da aorta, das ilíacas comum direita e esquerda, que vai dar a femoral lá embaixo. Né? Bom, o fígado. Opa. O fígado, a gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo, quadrado e caudado. Tá? É importante a gente observar que grande parte do fígado, o fígado praticamente todo é protegido pelo arcabouço, né? Na parte inferior, a gente vê a ponta da vesícula. A metade do fígado não corresponde à divisão do lobo direito e esquerdo, e sim da região do pedículo. Isso tem importância anatômica, porque nos transplantes renais, se você tirar aqui, né, metade, você perde o transplante. Então, a divisão é feita aqui, onde entra o pedículo hepático, né, que é formado pela veia porta, artéria hepática comum e o duto hepático. Aqui a gente vê a cava posterior, a veia cava inferior, ela é posterior ao fígado. Então, aqui a gente vê uma imagem inferior do fígado,
aqui a parte anterior do fígado, aqui a parte posterior. Aqui a gente vê as impressões das alças, né, da flexura cólica direita, tá? Então, das estruturas que vão ter íntima relação com o fígado. O fígado é uma glândula mista, tem uma produção endógena e uma exógena. A endógena é a bilirrubina, né? E a exógena é o suco biliar. Aqui, de novo, uma imagem mostrando a grande vascularização que o fígado tem e a relação, né, de todas as estruturas do pedículo hepático. O sangue vai ser metabolizado nos ácidos hepáticos e vai ser recolhido pelas veias hepáticas, formando a veia cava inferior, né? Então, ela passa posterior aqui, tá? Isso tem importância porque os traumas posteriores de fígado, eles sempre são mais graves. Bom, as vias biliares têm importância também anatômica muito grande, a gente tem algumas patologias que decorrem dela, né? Então, a gente observa aqui, de novo, né, o ducto hepático direito e esquerdo, formando o hepático comum, que, junto com o ducto cístico, vai formar o ducto colédoco, que cai na segunda porção do duodeno. Observem que é muito frequente ter só um orifício onde cai o ducto colédoco, junto com o ducto pancreático principal, né? Então, isso aqui pode levar a uma obstrução por cálculo, né? Então, a bile, ela sobe pelo cisco, é armazenada na vesícula, quando se alimenta, principalmente alimento muito copioso, porque ela vai emulsificar a gordura, né, o suco biliar, ela se contrai, a bile retorna. A estase da bile aqui faz com que ocorra formação de cálculos, né? E esses cálculos, quando são pequenos, eles descem. Mas se eles estão de um tamanho médio, eles percorrem esse trajeto e acabam obstruindo essa região, podendo levar à obstrução de todo o conteúdo biliar, hepático, levando aos sinais de retenção, né, de bile, que é a icterícia, a colia fecal, colúria, tá, prurido na pele, tá? E mais pode também obstruir o ducto pancreático, né? Quando obstrui o ducto pancreático, pode levar a uma pancreatite litiática, que é diferente da pancreatite necrohemorrágica, tá? Então, a pancreatite necrohemorrágica, o tratamento é clínico, né? E ocorre principalmente nos alcoólatras por inflamação hepática. Já a pancreatite por cálculo, né, biliar, a pancreatite litiática, é um tratamento cirúrgico, pode ser feito via endoscópica, né, retrógrado, tirar o cálculo por ali, que é sempre mais benéfico e mais fácil de se fazer, né? Quando não se tem essa possibilidade, você faz a intervenção pelo colédoco, retira a vesícula, o ducto cístico, introduz um objeto metálico por aqui, né, que se chama extrator, e vai empurrar esse cálculo para dentro da luz. Tá? É fácil também aqui a gente observar que quando os dois ductos estão presentes na única ampola, ocorre que primeiro vai obstruir, vai levar a consequência, levar a consequências da pancreatite. Então, você vai ter primeiro sinais de pancreatite, né? Então, aí vale a pena fazer o diagnóstico diferencial da pancreatite necrohemorrágica, da pancreatite litiática, porque um é cirúrgico e o outro não. Embora a pancreatite litiática seja muito mais raro. Aqui o trigo calor cai muito em prova, né? Então eles perguntam o que é.
Então, o trígono formado pelo fígado, ducto hepático comum e cístico. Aqui a gente tem o fígado, vesícula biliar, foi aberto o aumento entre o estômago e o colo transverso, e a gente vê algumas estruturas retroperitoneais. Então, a gente vê aqui o pâncreas, né? O pâncreas, ele é abraçado pelo duodeno, né, que tem a forma de C, ele é formado pela cabeça, processo sinoso, corpo e cauda. Observem a relação que ele tem com o duodeno, com a face posterior do estômago, e na parte distal com o baço. Ele é uma glândula mista também, né? Produz uma secreção endógena e uma secreção exógena, né? Produz a insulina, que é produzida mais na região do corpo e cauda, e a cabeça produz mais o suco pancreático, que vai ajudar na destruição, principalmente de proteína, para ser absorvida e levada até o fígado para ser metabolizado. Aqui outra imagem já mostra o pâncreas aberto. Nesse caso aqui tem o ducto pancreático acessório. A gente vê a relação aqui da aorta, que passa bem na parte posterior do pâncreas, né? Então, é uma pancreatite que avança, ela pode levar a comprometimentos vasculares importantes. A gente vê também as veias aqui posteriores, a relação da cauda com o baço, a parte superior com o fígado, né? E a parte anterior com o estômago, que foi retirado dessa foto. Bom, falado dessa parte inicial, anatômica, a gente já pode tirar algumas conclusões, né? Então, vocês observaram que a víscera, que ocupa a maior parte da cavidade abdominal, a víscera oca, é o intestino delgado, não é isso? Então, é fácil a gente imaginar que num ferimento por arma de fogo, vai ser a víscera mais atingida, né? Já a víscera maciça de maior tamanho é o fígado, e nas agressões por arma branca vai ser a víscera mais acometida. Por dois motivos. Primeiro, porque o agressor, ele tem para pegar no abdômen, ele tem a tendência de jogar a arma branca de baixo para cima. Então, a possibilidade de pegar o fígado, ela é muito maior, né? Quando ele vem de cima para baixo, ele vai pegar o tórax, a região do tórax. Então, a víscera mais acometida por arma branca é o fígado, né? Aí fala, e por que não o intestino delgado? Porque o intestino delgado, ele consegue, com sua contração, muitas vezes, desviar da arma branca, que tem uma penetração mais lenta do que a arma de fogo, né? Já a arma de fogo, não. A velocidade é muito intensa, então não há uma resposta do peristaltismo do delgado junto a essa agressão. Por outro lado, os traumas, a gente vai ter um acometimento, principalmente trauma contuso, principalmente à esquerda do baço, né, que é uma estrutura mais friável. E do lado direito, do fígado. Né, mas o baço, ele é mais acometido, justamente pela estrutura ser menos densa do que o fígado. Antigamente, quando o cinto de segurança não era de 3 pontas, era de 2 pontas, pegava só no hemiabdômen, tinha frequentemente lesão de duodeno, trauma, né, do duodeno, às vezes pelo próprio cinto que pegava no abdômen,
ou quando não era obrigatório o uso do cinto, no volante. Então, a gente tinha uma lesão do volante frequente. Hoje, praticamente, não se assiste isso. Tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Não, professor, está super tranquilo. Tá conseguindo acompanhar, né? Então tá. Bom, eu vou abordar agora o principal sintoma, né, dos quadros abdominais, que é a dor, né? Então, o que é a dor? É uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial. Lembrando aqui que o próprio prurido, ele é o início de uma sensação de dor, né? O prurido. Porque a compressão, o toque em algumas regiões do corpo pode levar a um estímulo das terminações nervosas que são livres, tanto na pele como nas vísceras. Tá? Só para a gente lembrar rapidamente, o sistema nervoso que vai ser responsável pela dor, ele é dividido em sistema nervoso central, periférico, sensitivo, motor e o autônomo, né? Que é a adrenalina, noradrenalina. Bom, a gente tem 3 tipos de dores que nós vamos falar daqui a pouco, que é a dor parietal, a dor visceral e a dor referida, né? Que também é um tipo de dor visceral. E por que ocorre essa diferença? Por 2 motivos. A gente observa nessa segunda figura primeiro. Essa segunda figura mostra ali a coluna vertebral, o tronco, né, simpático da coluna. Antes dela, a gente vê do lado esquerdo um corte transversal mostrando a substância cinzenta e medular da medula, né, vê ali T5, até T11, L1, L2, tá? E vê algumas fibras aferentes e eferentes subindo naquela região. No meio, entre as vísceras e o tronco simpático, a gente tem os gânglios que são posicionados próximo aos grandes vasos. Então, a gente tem o gânglio celíaco, que está lá perto do tronco celíaco, os gânglios mesentérico superior, inferior, tá? E essas fibras, elas têm as terminações nervosas que vão para as vísceras, tá? E algumas dessas fibras, elas estão em mais de um órgão, né? E estão em referências diferentes, isso pela formação, né, embriológica. Então, a gente tem um tubo lá, onde vai formar o intestino anterior, médio e posterior, né? E algumas vísceras vão ter fibras de um e outro, porque ele sofre a torção na sua formação embriológica, né? Então, muitas vezes, essa resposta dolorosa, ela chega confusa, né, a nível central. E, às vezes, um acometimento em uma determinada região vai ter essa dor referida em outra região. E ela, muitas vezes, vai ser também imprecisa, né? Por que vai ser imprecisa? Se a gente observar a primeira figura, a gente vai ver que na região dorsal, né, da medular da coluna vertebral, vai estar recebendo, vai estar chegando as fibras aferentes, né, e eferentes, tanto do dermátomo da pele, como da parte visceral. Então, essa leitura também cerebral, de onde vem essa dor, ela é um pouco dispersa, porque o mesmo nervo que vai inervar a víscera, ele vai estar inervando os dermátomos da pele. Então, por isso que a gente tem uma dor visceral que não é precisa, não é tão bem relacionada, né? Quando você pergunta ao paciente, você está sentindo a dor no abdômen? Ele diz, estou. Aonde é? Ele passa a mão no abdômen todo, ele não consegue determinar o local onde está doendo.
precisamente por isso, porque há confusão entre o dermato e a víscera acometida intraabdominal, tá? Diferente da dor parietal, que a dor parietal, ela vem das terminações nervosas que estão em todo o peritônio, assim também como o pericárdio, etc., né? E eles, além de serem mais sensíveis, a resposta é mais rápida, porque as fibras aí são fibras A, enquanto essas outras fibras são fibras C, que tem uma sequência de estímulo mais lento, né? A fibra A é 10 vezes mais rápida do que a fibra C, para levar a resposta do estímulo. Né? Bom, a gente lembrando do sistema nervoso periférico, então ele é dividido em sistema nervoso somático, né? Que são as reações voluntárias, eles vão estar nos músculos, né? E o sistema nervoso autônomo, que vai controlar as atividades involuntárias, né? Então, o estímulo doloroso, por exemplo, de uma queimadura, você tem primeiro um excesso de substâncias químicas, de adrenalina, etc., na região da queimadura, e isso vai fazer com que ocorra, né, o estímulo da terminação nervosa. Tá? E a gente tem o sistema nervoso simpático e parasimpático, né, que um é acelerador, né, o simpático ele acelera, é movido pela adrenalina, e o outro é desacelerador. Os componentes são aqueles que eu mostrei na figura anterior. A gente tem os gânglios nervosos, né, que vão ser um conjunto de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, e a gente vai ter os nervos, que podem ser cranianos, que nós não vamos falar, porque eles não estão no abdômen, né, e os nervos espinhais, que são a maioria daqueles que inervam a região torácica inferior e abdominal, né? A função desses nervos é unir os órgãos periféricos, a pele ao sistema nervoso central, né, através de transmissão de impulso, e os tipos de fibras que a gente tem é aferente, eferente e mista. Bom, então, falado isso tudo, a gente agora consegue ter uma ideia maior, né, da complexidade do abdômen e das patologias abdominais, né? Então, a dor parietal, eu já falei com vocês, é uma dor mais específica, ela ocorre em um tempo posterior à dor visceral, né, porque a dor visceral é pela distensão da cápsula, né, das estruturas. Então, você tem um apêndice, então primeiro você vai ter uma dor visceral, né? Por isso que, quando você pergunta onde está doendo, no início, né, da apendicite, o paciente não vai conseguir precisar. Vocês observem nessa figura que as terminações nervosas vêm de T8, T10, ó, todas elas, né, vão até a região da válvula ileocecal. Então, essa própria distensão é sentida a dor, mas não de forma precisa. Então, essa é a dor visceral. Vamos falar um pouquinho do apêndice aqui. No momento seguinte dessa dor visceral, ocorre um determinado alívio da dor do paciente. Então, o colega médico que examina o paciente, nesse momento, ele pode ficar um pouco confuso, porque ele palpa a parede do abdômen, o paciente já não queixa tanta dor, o paciente fala que melhorou a dor. Por quê? Porque já teve as terminações, a destruição das terminações nervosas do apêndice. Então, você perdeu aquela dor visceral, né, por um tempinho pequeno, curto, mas ainda não tem a irritação do peritônio parietal, que é o momento seguinte. Né? Que aí, quando você pergunta ao paciente aonde dói, ele vai apontar na fossa ilíaca direita. Aonde você vai palpar na fossa ilíaca direita, ele vai determinar a dor exatamente naquele local.
E quando você solta a parede abdominal, né, então você pode fazer esse teste do lado esquerdo, o peritônio parietal ele se distende. Então, aumenta, exacerba a dor e recebe o nome de um sinal. Você sabe qual é esse sinal? Já devem saber. Fala aí alguém para mim. Turma? Oi? Sinal de Bloomberg. Exatamente, sinal de Bloomberg, né? Então, ele é feito fora do ponto de Bloomberg, né? Nós vamos ver mais na frente. Então, o Bloomberg você faz do lado esquerdo, comprime devagarzinho, aí, né, a distensão do peritônio parietal ele vai ser lento, mas quando você solta, ele volta de uma vez. Isso exacerba a dor. Então, é o sinal de Bloomberg. É um sinal não de apendicite, sim de irritação peritoneal. Claro que a principal patologia que leva à irritação abdominal é a apendicite, tá ok? Mas não é um sinal específico de apendicite. A dor referida é aquela dor que em diversas patologias, né, a afecção está no local, mas o paciente vai relatar a dor em outro. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais da frente, né? Então, você sabe isso com relação ao infarto, por exemplo, né? Você tem um infarto inferior, quando o infarto é inferior, ele vai irritar o diafragma. E a inervação do diafragma também inerva a região do ombro, né? Então, ele tem com frequência, né, a dor externada, referida no ombro e membro superior, principalmente esquerdo, né? Então, isso seria a dor referida. Bom, aqui eu coloquei algumas dores, né, que são importantes vocês observarem, né, o trajeto dessas dores. Então, o fígado, patologias do fígado, como, por exemplo, o abscesso, né, na região diafragmática do fígado, pode irritar o diafragma, como a maior parte do fígado está do lado direito, ele tem uma dor reflexa no ombro direito. O coração, então, ele vai ter uma dor referida mais à esquerda, no membro superior esquerdo. Claro que depende do local do contato, né, dessas fibras com o diafragma, né? A úlcera péptica, a dor é mais epigástrica. A cólica renal, ela pode ser nessa região epigástrica, mas posteriormente também na região lombar, né, bilateral, dependendo do lado do cálculo, da distensão da cápsula renal. Essa distensão da cápsula renal também é uma dor menos intensa, né, uma dor visceral, mas quando o cálculo está descendo, aí a dor é mais intensa, né? Ele está descendo pela uretra, sai rasgando, porque a maioria dos cálculos são especulares, né? E sai rasgando a uretra, e o paciente vai referir uma dor muito intensa, né, onde ele não consegue ficar parado, e essa dor vai em direção à virilha, né? Então, vocês olhem lá embaixo, gente, eu não consigo movimentar a seta, tá? Por isso que eu estou falando, mas se em algum momento vocês não conseguirem acompanhar, me interrompam, porque eu falo um pouco rápido, né? Tá ok? Então, se vocês observarem, nessa primeira figura, a cólica uretral, né, está lá na região inguinal, né? Então, e a região lombar, a dor é visceral, pela distensão, acumulou urina, distendeu a cápsula renal, e o paciente tem um incômodo, uma dor na região lombar, que se confunde às vezes com a dor muscular, né, lombar, e quando o cálculo está descendo, ele vai ter essa dor muito intensa, porque sai rasgando o ureter, né, e hematúria também, por esse mesmo motivo. Bom, a cólica renal você pode ter também na região epigástrica, né? Na região do hipocôndrio direito, a gente tem as cólicas biliares, as cistites, as pancreatites, normalmente são
pouco inferior à dor. A pancreatite, a dor também fica em barra na região posterior, a gente pode ver aí na segunda figura, né, onde mostra lá a pancreatite, a dor renal, embora essa dor seja um pouco mais elevada do que está demonstrado aí na figura, tá? Ela é em barra posterior, mas um pouco mais elevada. As lesões retais, elas são mais inferiores, e aqueles comprometimentos de próstata, dos órgãos genitais femininos, dos órgãos acessórios femininos, né, útero, trompa, principalmente útero, bexiga, estão na região central, na região hipogástrica, e nas regiões laterais direita e esquerda, a gente pode ter os acometimentos também das mulheres na trompa, no ovário, enfim. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente, novamente, sobre isso, tá? Mas aqui eu queria que vocês observassem, todo mundo, vou dar um tempinho para todo mundo ler, tomar uma água, para fazer a analogia da região com o tipo de dor. Bom, observem aí que a úlcera do adenal, ela pode ter uma dor também posterior, né? Principalmente quando ela acomete ali a região do pâncreas, na cabeça do pâncreas, etc. Vamos para frente. Tá. Aqui, ó, a gente vê também a úlcera do adenal perfurado, né? Então, por irritação também do suco pancreático no diafragma. Algumas coisas são importantes a gente observar. Quando a paciente chega com uma história de dor abdominal, a gente precisa questionar, né, fazer uma história pregressa com relação a alguns aspectos que são mais importantes. A questão menstrual, abordar se teve menstruação, e principalmente se a menstruação veio normal, né, e principalmente nas pacientes sexualmente ativas e jovens, tá? Se tiver um processo de anemia associado, sempre pensar em uma gravidez tubária. Ontem mesmo eu operei outra, a paciente chegou em choque. Então, a história menstrual é muito importante, e ela falou que estava menstruando normal, né? A beta-HCG positivo, eu pedi depois, mas já indiquei a cirurgia a hora que ela chegou, já falei o que era. Mesmo assim, eu pedi ultrassom e pedi um hemograma, né? Mas ela chegou em choque. Então, a história menstrual é importante, e o fluxo menstrual. Porque às vezes você pergunta para a mulher, você menstruou? Ela diz, menstruei. E na verdade ela não menstruou, ela teve algum sangramento pequeno, né, de menor monta. Então, se você aprofundar na investigação, você vai ter essa resposta dela, que não menstruou como de habitual, né, 3 dias, num volume maior no segundo dia, etc. A questão urinária é muito importante, se o paciente tem pura, se tem hematura, se tem colúria, né? Pacientes que têm alguma patologia trombolítica, né, cardiopata com distensão de câmara cardíaca, pacientes com varizes, né, pacientes com anemia falciforme, etc. O uso de corticoide, se o paciente fez uso de corticoide, que a gente sabe que predispõe mais a úlceras gástricas no adenais, né, anticoagulantes, se faz utilização de anticoagulante, e se ele teve algum processo infeccioso anterior à dor, seja viral, bacteriano, é importante isso aí. Mais na frente vocês vão saber por quê. Vários outros sintomas podem vir associados, e todos eles, quando a gente faz uma analogia, eles vão nos ajudar a chegar no diagnóstico, né? Então, vômito. Então, é importante você saber se o paciente alimentou e vomitou, e o tipo de vômito, né? É um vômito sanguinolento, é um vômito de alimento, então a gente pensa
em obstruções mais altas, né, na região do pyloro. É um vômito biliar, a gente pensa em uma obstrução abaixo ali no duodeno, né, antes do jejum híbrido. É um vômito com aspecto de secreção entérica, então a gente vai pensar numa obstrução abaixo do jejum híbrido, ou é um vômito fecaloide, né? Então a obstrução ela é mais baixa ainda. Tá? Pirose, né? Isso é importante para a gente avaliar se o paciente tem alguma irritação, uma esofagite, uma gastrite prévia. Se ele teve síncope, tontura, fraqueza, né? Porque pode estar ligada à perda de volume de sangue ou outro tipo de volume, né? O tipo de fezes é muito importante também. Algumas patologias que param o intestino, ela pode dar 1 ou 2 episódios de diarreia e depois para, e tem uma distensão abdominal. Alguns casos de tumores vai mudar o aspecto das fezes, né? Vai ter um aspecto, às vezes, em grãos, um aspecto diferente. Se teve febre, como é esse tipo de febre? Se a febre é alta, por exemplo, na apendicite, você não tem febre alta. É muito raro você ter uma febre muito alta. A diarreia, se a diarreia é sanguinolenta, se a diarreia foi em jatos, se foi só um episódio de diarreia e depois parou. A peristalse é extremamente importante, né? Também o momento da dor, nos casos de obstrução, ela é importante. Quanto mais distante é o episódio entre uma dor e outra, mais distante é a obstrução. Por quê? Porque a fibra, eu falei com vocês, a fibra C, ela é transmitida de forma mais lenta. Então, quanto mais distante está o intestino, né? Se o intestino é o intestino anterior, médio ou posterior, se a dor ela demora mais tempo, a obstrução está no intestino posterior. Então, isso também a gente avalia. A questão do peso, se houve perda de peso em alguns meses, né, porque o câncer ele pode estar também em qualquer uma dessas vísceras, em qualquer uma desses locais e levar a qualquer uma dessas patologias. Então, a perda de peso também é importante na pesquisa. O intervalo de dor em cólica, eu acabei de falar com vocês, né? Então, quanto maior o intervalo, mais distante a obstrução. Se a dor foi noturna, então o paciente, ele fala, não, eu estava dormindo e acordei com a dor intensa. Você vai pensar numa dissecção de aorta, né? Um caso mais grave de dor, né? No infarto. Se essa dor foi gradual, ela começou mais lenta, né? Então seria o caso da apendicite, né? E depois foi intensificando a dor, ou se foi uma dor abrupta, né? Já é uma dor muito forte. Bom, quando a gente vê a patologia do abdômen, a gente primeiro tem que pensar o quê? Eu tenho que primeiro fazer um diagnóstico mais amplo. Essa patologia, ela é inflamatória, ela é obstrutiva, ela é hemorrágica, ela é isquêmica. Aí depois eu vou pensar, essa patologia é cirúrgica ou não é cirúrgica? E aí que eu vou partir para solicitação de algum exame complementar, se for necessário. Sendo que a grande maioria dos diagnósticos abdominais são diagnósticos clínicos, né? Muitas vezes a gente pede exame hoje, às vezes para ter uma segurança até jurídica maior e tudo, né? Mas o diagnóstico é clínico. Então você vai pedir um exame complementar para confirmar aquele seu diagnóstico, para reforçar, não é nem confirmar, reforçar o seu diagnóstico clínico. Então, se ela é inflamatória,
a gente tem os sinais de peritonite, né? Tem náusea, vômito, dor. Ela tende a ser progressiva. Numa fase mais tardia, você tem já os sinais de irritação peritoneal, Bloomberg positivo. Você vai ter distensão abdominal. É importante aqui a gente falar na questão da distensão abdominal. Ora, às vezes o paciente pode ter uma dor por excesso de gás, né? Ou uma dor por uma obstrução mecânica, um fecaloma, ou uma dor por obstrução mecânica. Aí o que ocorre? Se você fizer um clister nesse paciente e ele evacuar normal, a distensão diminui, está resolvido o problema. Você fez um clister, ele evacuou só o clister e continua distendido o abdômen, reforça um quadro de abdômen cirúrgico desse paciente. Tá? Então, é importante a gente atentar para isso. Os exames mais importantes nos quadros abdominais são os exames de hemograma, né, que nos vai ajudar muito, e aí a gente vai direcionar depois, se a gente tem uma suspeita maior de uma litíase renal, a gente vai pedir um sumário de urina para ver se tem sangue, se tem proteína naquela urina. O ultrassom vai ajudar muito nas causas inflamatórias, né? E quando tem a TC também ajuda, né, bastante. Nos quadros de obstrutivo, então a dor normalmente é cólica, que você vai ter que diferenciar se essa obstrução é mecânica ou metabólica, porque também você tem que estabilizar o paciente hemodinamicamente para tirar ele daquele ilho paralítico funcional. Né? Porque se você levar para uma cirurgia um paciente com ilho paralítico funcional, você agrava o quadro dele, né? Então, o paciente tem que estar estável. Às vezes, um paciente que está com pouco potássio, pouco sódio, né, está acamado há muito tempo, ele faz uma distensão abdominal por um ilho paralítico funcional, e não mecânico, e não patológico, assim, de gravidade cirúrgica. Na obstrução você vai ter vômitos, né, e náuseas. O vômito, eu já falei, quanto mais distante o vômito, mais fecalóide, quanto mais próximo, mais alimentar. Você vai ter a distensão abdominal, você vai ter uma parada do trânsito intestinal. Então, se você tem peristaltismo aumentado, ele pode até estar aumentado no início de uma obstrução, só que logo depois a musculatura cansa. Então, você não vai ter um aumento de peristaltismo, né? Então, você vai ter diminuição de peristaltismo nesses quadros obstrutivos. Tá? Aí, no quadro obstrutivo, a gente pode fazer o raio-x, que a gente tem o sinal da moeda, e também a tomografia. Né? Nos casos hemorrágicos, que são outros casos de patologias abdominais, né? A gente tem o paciente muito pálido, anêmico, né? A palma da mão já cianótica, às vezes, poluindo por choque hemorrágico. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico diferencial do inflamatório para hemorrágico, clinicamente observando que aquele paciente tem um quadro de abdômen agudo, né, com resposta dolorosa, do PEC positivo, mas ele está com um processo de anemia, mucosa muito pálida, né, a ponta da mão sem retorno venoso. Então, ele vai evoluir com choque, né, peritonite, por irritação do próprio sangue. O isquêmico são aqueles casos mais graves, né, que a dor é muito intensa, ela é súbita, né, onde a gente tem aí a trombose da mesentérica, tá? Tem a obstrução por coágulo, né, de alguma estrutura de vaso mais calibroso. E aqui
raramente a gente vai ter os sinais de peritonite, né? Então, mais na frente nós vamos abordar um pouquinho mais isso. Bom, então vamos lá. Vamos pensar. Oi, gente, tudo bem? Tudo sim, sim. Tá. Vocês desculpem de vez em quando eu perguntar, porque às vezes eu fico meio... É ruim fazer a aula assim, com a tela cheia, né? Que a gente perde tem a impressão de que está falando sozinho, né? Muitas vezes. Enfim. Então, vamos lá. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, aqui a gente tem de novo aquela imagem lá no início, né, que eu coloquei, dividindo as regiões, em quadrantes, né? E alguns quadrantes a gente vai pensar em algumas patologias, né? Então, por exemplo, no quadrante superior direito, né, quais as patologias que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar numa hepatite aguda, que não seria cirúrgico, né? Uma colangite, também não seria cirúrgico, numa colelitíase, numa coledocolitíase, que aí a coledocolitíase seria de maior emergência do que a colelitíase, uma colecistite, né? A úlcera do adenal, às vezes, pode dar dor nesse quadrante, os abscessos hepáticos, tumores, né? Metastático, hepático, já com comprometimento, às vezes, de peritônio parietal, as hepatopatias, de uma forma geral, então pode levar a dor, só que é uma dor mais crônica, insidiosa, né, sem intensidade. O herpes zoster, que aí também teria lesões na pele, que é fácil de diferenciar. O infarto, a gente sempre tem que pensar nas dores do abdômen superior, ombros, seja direito, esquerdo, região torácica, tem que afastar a hipótese de infarto, como também pericardite, né, porque os dois vão levar à irritação do diafragma. Os quadros de pneumonia de base, às vezes pode dar dor repercutindo nessa região superior do abdômen. Então, se for do lado direito, se for do lado esquerdo, a dor refletida do lado esquerdo, né? E também, às vezes, eu já fiz várias cirurgias, né? Paciente que tem um apêndice muito longo, retrocecal, e às vezes a ponta do apêndice, ela perfura lá em cima, perto do fígado. Então, a dor, em vez de ser na fossa ilíaca direita, você vai ter uma dor, ou às vezes na região do flanco, ou ainda superior, na região do hipocôndrio direito. Bom, no quadrante superior esquerdo, a gente poderia pensar em uma úlcera. Espera aí, só um pouquinho, gente. Doutor, esse paciente aqui mandava sem a prescrição ainda. É o Sidney. Eu estou terminando, não está fácil. Não lembrei desse paciente, não. Alô? Estou de volta. Estão me ouvindo? Sim, estamos aqui. Então, tá. Então, eu comecei a falar agora do... Vamos para o epigástrio, né? Região do epigástrio. A gente pode ter ali na região epigástrica uma úlcera gástrica, pode ter uma esofagite, uma pancreatite, as próprias afecções também hepáticas, né? Já que o fígado ele se expande para a região epigástrica, então todas aquelas patologias que nós falamos do lado de lá também pode estar ali. O próprio infarto agudo do miocárdio pode ter uma dor localizada na região epigástrica. Pancreatite, as úlceras gástricas, principalmente parede anterior, né? Pode-se ter a dor também nessa região. No hipocôndrio esquerdo também? Como? Desculpa. Como? A úlcera do adenal também pode se manifestar na
Também pode. Tá? A úlcera duodenal, no quadrante superior, todos os 3 quadrantes, até no esquerdo, ela pode, porque o suco derramado, nesse caso, é um suco mais irritativo, né? Então, ele pode se espalhar por toda aquela região, sabe? E você tem uma dor, tanto no hipocôndrio direito, como epigástrico, como hipocôndrio esquerdo. Os casos, então, de infarto também, você pode ter dor aí, de pericardite, né? As pneumonias de base, ela fica mais no hipocôndrio direito e esquerdo, mas, eventualmente, ela pode estar também localizada na região epigástrica, tá? E do lado esquerdo, a gente vai ter mais a dor, às vezes, da pancreatite, quando está mais acometida a parte de cauda do pâncreas, e aqueles acometimento do baço, né? Então, os abscessos esplênicos, ruptura de cápsula, infarto, que são coisas mais raras, né? E as úlceras gástricas, principalmente de fundo do corpo posterior. Então, pode estar no hipocôndrio esquerdo. No quadrante inferior direito, a principal patologia que a gente vai ter no quadrante inferior direito vai ser a apendicite, né? Então, apendicite, mas tem a obstrução daquela região, tumores daquela região. A diverticulite ela é mais frequente do lado esquerdo, mas pode-se ter alguma dor nessa região, ou ela ser um pouco mais difusa, né? A gravidez tubária, quando é do lado direito, o cisto do ovário do lado direito, as hérnias encarceradas do lado direito, tá? A litíase renal, ela pode, como eu falei antes, né, descer por toda aquela região, a dor do flanco, região inguinal direita ou esquerda, dependendo do lado do cálculo, né? Lembrando que a gente tem também as torções de ovário, a DIP, os abscessos tubo-ovarianos, que às vezes vão para a cirurgia, né? Não era para ser tratado lá, enquanto no posto de saúde, mas já operei vários pacientes com abscesso tubo-ovariano. As adenites, elas podem estar na região mesogástrica, hipogástrica, ou na região inguinal direita e esquerda, então, quer dizer, nos quadrantes inferiores, as adenites, que agora a gente pega muito caso de adenite por Covid, tá? Lembrando também da endometriose nas mulheres, que pode ter uma dor na região hipogástrica e às vezes intensa, né? Então aí tem que pesquisar se é mensal esse tipo de dor, como é, né? As obstruções intestinais, dependendo do local, né? Se for o intestino delgado, você pode ter um volvo, uma torção em qualquer região, né? Então você pode ter essa dor em qualquer região aí dos quadrantes inferiores, mesogástricos, flancos, e se for alguma torção do sigmoide à esquerda, que já é mais frequente, torção de ovário, gravidez tubária à esquerda, né? Então aquelas mesmas patologias que a gente tem os órgãos bilaterais, então a gente vai ter as dores também do lado esquerdo, né? A DIP, o abscesso tubo-ovariano, os abscessos do psoas, né? Eu também já operei, né? Às vezes a gente tem que operar mesmo, sabendo que é abscesso do psoas, você tem que abrir para drenar, então, aí a tomografia ajuda bastante no diagnóstico. Algumas psoites, elas são decorrentes da própria apendicite, mas tem a psoite isolada, que se não resolver com o tratamento clínico, às vezes tem que drenar. E tem aquelas dores, assim, que podem ser difusas, né? Pancreatite aguda, as obstruções intestinais, elas podem ser. A dissecção da aorta,
ela é uma dor lacinante, uma dor muito intensa, né? A dor da obstrução também, da trombose mesentérica, é uma dor também intensa, que você já vai ter uma clínica de palpação não correspondente à dor. Você consegue palpar bem o abdômen do paciente sem que ele queixe de dor, mas espontaneamente ele queixa uma dor muito intensa. Então, essas dores mais intensas, elas são dores de necrose, né, de comprometimento, de morte celular, né? Então, as dores de infarto, a dor quando você tem uma obstrução de vaso no membro inferior, que, né, vai evoluir para necrose, para amputação. Então, são dores intensas, né? Temos também as rupturas de aneurisma, que aí já é um caso mais grave. Então, essas são as patologias que acometem a região abdominal e que a gente faz essa relação sempre da parede abdominal com com todo esse quadro. Cadê nossa líder de turma, tá aí? Oi, professor, estou aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos pôr estão batendo aqui na porta, vamos pôr um daqueles vídeos, tá? Dá um tempinho para o pessoal tomar uma água, e a hora que terminar o primeiro vídeo, eu retorno, quase terminando a aula, tá? Mas vamos dar esse tempinho que também vocês descansam um pouquinho, tá ok? Tá bom, vou botar o que ficou faltando de ontem. Tá bom. Eu tenho que sair aqui, né? Só um pouquinho. Tem aula, doutor? Bom, mas eu já... Deixa eu lhe dizer só o espaço. Só um pouquinho. Tá. Deu certo aí? Deu, vou botar aqui. Tá. Se você ainda acha que fazer pós-graduação é caro, está na hora de dar um F5 na tua vida. Esqueci de apresentar. Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar a técnica de intubação orotraqueal em paciente com suspeita ou confirmação de Covid-19 no complexo do Hospital das Clínicas da UFMG. Os critérios de intubação, medicamentos a serem utilizados e outras recomendações referentes ao procedimento estão detalhadas no protocolo de manejo de pacientes adultos com suspeita de Covid-19 disponível na intranet. Para este procedimento, é necessária a paramentação de toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente, com proteção para aerossol, que inclui capote impermeável, máscara N95, face shield com ou sem óculos de proteção, gorro e luvas de procedimento. Recomenda-se o uso de 2 luvas de procedimento para o médico que realizará a intubação. Todo paciente que interna com suspeita de Covid-19 deverá ter uma avaliação de risco de via aérea difícil que deverá ser documentada em seu prontuário. Para tal, deve-se utilizar o score de Marcocha. Se o score de Marcocha for maior que 2, acionar a referência para a intubação, o plantão de anestesiologia. A abordagem da via aérea difícil não será contemplada neste vídeo.
deve-se separar e preparar os seguintes materiais: medicamentos conforme protocolo de manejo de pacientes adultos com suspeita de Covid-19, cabo e lâminas de laringoscópio testados, seringas e agulhas para administração de medicações, êmbolo de seringa de 20 ml, previamente furado para receber o guia, se o mesmo for usado, seringa de 20 ml, pinça para clampar tubo endotraqueal, fixação de tubo endotraqueal do tamanho adequado, fio guia, sistema fechado de aspiração endotraqueal, TrachCare, gaze, filtros HME e EPA ou HMEF, traqueinha, capnógrafo, se houver, testado e calibrado, estetoscópio, dispositivo bolsa, válvula, máscaras de VNI são melhores para adaptação, portanto, se existir no setor, dar preferência a elas. Cânula nasal, máscara com reservatório não inalante, desde que esteja com as válvulas unidirecionais laterais íntegras, vácuo para aspiração e sonda de aspiração, se houver necessidade de aspiração durante o procedimento, ventilador mecânico montado e testado. Indicada a intubação pela equipe médica, a equipe de enfermagem reúne os materiais necessários e certifica da disponibilidade de 3 fontes de oxigênio, sendo uma para o catéter nasal, que poderá ser no cilindro de oxigênio, outra para o dispositivo bolsa, válvula, máscara, e a terceira para o ventilador mecânico. Em seguida, checa a permeabilidade de acesso venoso periférico e realiza o preparo da medicação conforme solicitação médica. O fisioterapeuta, o médico ou o enfermeiro pré-programa os parâmetros do ventilador mecânico, coloca-o no modo espera e monta o dispositivo bolsa, válvula, máscara com filtro EPA ou compatível. O circuito de respirador deverá ser montado na seguinte ordem, logo após o item: capnógrafo, filtro HME ou HMEF, traqueinha e TrachCare, nessa ordem. A monitorização de parâmetros clínicos, como frequência cardíaca, saturação e pressão arterial, é essencial antes e durante o procedimento de intubação. Dessa forma, caso o paciente não esteja previamente monitorizado, deve-se instalar um monitor de parâmetros com eletrocardiograma, saturimetria de pulso e pressão não invasiva antes de iniciar o procedimento. As equipes checam todos os materiais à beira-leito antes de iniciar o procedimento. Usar preferencialmente a técnica de sequência rápida. O médico inicia a pré-oxigenação com o dispositivo bolsa, válvula, máscara conectado à fonte de oxigênio em fluxo suficiente para manter o reservatório inflado. A pré-oxigenação deverá durar entre 3 a 5 minutos. O filtro de barreira tem que estar presente entre a máscara e a bolsa. Evitar a ventilação manual assistida pelo potencial de aerosolização e a contaminação dos profissionais. Deve-se selar a máscara ao rosto do paciente e realizar a oxigenação passiva. Alternativamente, a pré-oxigenação pode ser realizada através de máscara facial com reservatório não reinalante em fluxo de 6 a 10 litros por minuto. Quando muito necessário, realizar ventilações conforme julgamento clínico do médico. O uso concomitante de catéter nasal a 5 litros por minuto, fornecido por fonte de oxigênio adicional durante o procedimento, pode contribuir para a redução da velocidade da queda de saturação. Após a checagem do balonete do tubo endotraqueal, deve-se introduzir o fio guia, já acoplado à borracha do êmbolo da seringa de 20 ml,
para que se tenha a vedação do mesmo. Para facilitar a perfuração da borracha do êmbolo, utilize preferencialmente uma agulha 40 por 12. Caso opte por não utilizar o fio guia, o tubo endotraqueal deverá ser entregue já ocluído, apenas com a borracha não perfurada do êmbolo da seringa. O médico realiza a intubação. Após a inserção do tubo endotraqueal, insufla-se o balonete. O médico segura o tubo com o êmbolo em sua extremidade, enquanto o outro profissional retira parcialmente o fio guia, clampa o tubo com a pinça e somente após a clampagem do tubo, exterioriza totalmente o fio guia com o êmbolo. Caso o respirador usado seja o Bennett 840, o filtro HMEF, utilizado na unidade ventilatória, deverá ser usado no Y, sem a necessidade de HME. Após a intubação, a confirmação do posicionamento do tubo deverá ser feita com a conexão direta no ventilador, depois de desclampar o tubo. Nos setores em que não há disponibilidade de capnógrafo, a checagem será feita com estetoscópio e avaliação visual da expansão torácica. Em situações nas quais o ventilador não esteja prontamente disponível, pode ser necessário confirmar o posicionamento do tubo e realizar ventilações manuais com o dispositivo bolsa-válvula-máscara, que deverá estar montado com a traqueinha, filtro EPA ou compatível e capnógrafo. Neste caso, o profissional realiza o mínimo de ventilações manuais para avaliar o posicionamento do tubo através da curva do capnógrafo ou da ausculta, além da expansibilidade torácica. Em caso de intubação inadvertida do esôfago, retire e descarte o tubo no lixo infectante. Acione o plantão da anestesiologia. Prepare um novo tubo, teste o balonete e, em seguida, coloque novamente o fio guia acoplado à borracha do êmbolo da seringa de 20 ml. Se necessária ventilação de resgate, monte novamente o dispositivo bolsa-válvula-máscara com filtro EPA ou compatível, introduza a cânula orofaríngea e realize ventilações com 2 profissionais. Um profissional mantém as 2 mãos na máscara para otimizar a vedação, posicionando a eminência tenar da mão na máscara, técnica VE com as 2 mãos, e o segundo profissional realiza as ventilações assistivas. Após a estabilização, o médico assistente ou plantonista da anestesiologia realiza nova tentativa de intubação. Após a confirmação do posicionamento correto do tubo, procede-se à fixação. É importante manter o circuito do ventilador mecânico bem adaptado e fixado com esparadrapo nas conexões, a fim de evitar desconexões acidentais e contaminação do ambiente e dos profissionais. Por se tratar de um atendimento de urgência, a intubação orotraqueal pode ser um momento de tensão, no qual os profissionais tendem a acelerar os procedimentos. Dessa forma, é muito importante que os membros da equipe mantenham comunicação efetiva, em tom de voz adequado, de maneira a transmitir segurança e tranquilidade para que o procedimento aconteça de forma segura para a equipe e para o paciente. Ok. Eu separei esse vídeo para vocês, de intubação, para que vocês observem os cuidados, né? A grande maioria de vocês talvez ainda peguem algum serviço de COVID, né? Então, para já terem uma ideia mais ampla.
Ok? Saiu aí? Sai sim. Vou tentar entrar aqui. Compartilhou. Abriu? Abriu. Bom, gente, já estamos quase terminando. Coloquei aqui sobre o Covid, né? A gente tem pego muito paciente com dor abdominal, muito semelhante ao quadro, muito semelhante à apendicite, né? E, na verdade, é um caso de adenite por Covid. Então, é importante os pacientes, principalmente nessa fase de pandemia, a gente observar bem esse paciente, pedir, às vezes, uma tomografia de tórax, às vezes, pedir o exame, o próprio teste COVID, porque não é tão raro quanto parece, tá? Os sintomas gastrointestinais mais comuns do que se pensa nos pacientes com COVID, então, a gente está muito focado no quadro pulmonar, então, às vezes, esquece um pouco disso, né? A diarreia é o sintoma gastrointestinal mais específico dentro dos pacientes de COVID, mas o paciente que chega, às vezes, com esse quadro abdominal, não tem queixa de diarreia. Em média, são 3 episódios, sem gravidades, não mais que isso. Os pacientes que têm sintoma gastrointestinal têm demonstrado a taxa de mortalidade maior comparada com os outros. Bom, aí eu coloquei algumas estatísticas aí, né? Anorexia em torno de 83, diarreia 29, vômito 0,8 e dor abdominal 0,4. Excluindo a anorexia, 20% tiveram sintomas gastrointestinais. Então, os pacientes sem sintomas gastrointestinais demoram 7 dias para a internação e 9 dias de sintomas. A gente tem observado que nessa nova cepa, a evolução é diferente da outra, bem diferente, né? A gente já tinha o quê? O paciente começava com um quadro, às vezes, de febre, alguns sintomas de virose, tá? E por volta do 10º dia, tinha a bifurcação. Ou esse paciente melhorava, ou o paciente começava a agravar, piorar o quadro respiratório, né? E nessa fase usava-se um corticoide, né? Que já entrando na fase inflamatória, que o paciente vai evoluir mal, né? E no início, alguns casos, às vezes, usa anticoagulante para evitar o quadro pulmonar inicial, né, de êmbolos, né, porque o que acontece é que o vírus, na célula, ele entra e se multiplica. Agora, na hemácia, ele entra, não consegue se multiplicar, mas ele aumenta a agregação entre as hemácias. Então, por isso que dá aquele quadro de obstrução. Então, o paciente está respirando bem, mas está oxigenando mal. Agora, esses pacientes dessa nova cepa, além da evolução ser rápida, ela é muito mais imprecisa. Então, e também se observa pacientes com complicações mais tardias do que na primeira. Às vezes, complicações de embolia, uma série de complicações. Então, mudou um pouco, aliás, mudou bem, né, o quadro sistemático dos pacientes, tá? E o quadro abdominal, quando o paciente tem dor, ele chega com a dor
abdominal, você palpa, ela é mais intensa, às vezes, muito mais na fossa ilíaca direita ou mesogástrico. O paciente com uma febre baixa, para o hígado, tem uma parada, né, de eliminação de gases e fezes. Então, é um quadro muito semelhante ao quadro de apendicite. Tá? O ultrassom ajuda muito nesse caso, né, porque você vai ver o apêndice inflamado ou não inflamado. Né? E a tomografia, eventualmente, a gente vê também uma adenite, né? Consegue ver a adenite. Então, lembrar sempre disso, viu, no período da pandemia. Tá? Então, queria voltar a chamar a atenção de vocês no caso das dores abdominais, né? Então, vamos as principais da apendicite. Então, eu já falei apendicite, né? Começa aquela dor visceral, imprecisa, depois há uma melhorazinha, e aí depois já tem o quadro bem localizado da dor, com Klubeck positivo, sinais de irritação peritoneal, o paciente tem parada de eliminação de gases e fezes, a distensão não é tão intensa, se tiver diarreia é um episódio só, a febre não é alta, normalmente a febre é baixa, tá? Na trombose de mesentérica, a gente tem uma dissociação, o paciente queixa uma dor muito intensa, distende o abdômen de forma média, considerável, mas você palpa o abdômen tranquilamente, ele não queixa dor. Na úlcera perfurada, a gente vai ter um paciente com uma queixa de dor também intensa pela irritação do suco gástrico. Às vezes a gente pede o raio-x de tórax, que já fecharia o diagnóstico, né, com o raio-x de tórax, mas se tiver numa fase inicial, ou se o epíplo tiver tamponado, a úlcera pode ser que não mostre a gás, né, ali na cúpula diafragmática direita, entre o fígado e o diafragma, que não é um local onde se tem ar, né? Então, esse paciente você pode, às vezes, mandar ele tomar uma água com gás e repetir o raio-x, né? Aquele paciente que você tem a suspeita e não conseguiu fechar o diagnóstico. Aí repete o raio-x que você já vai ver lá o gás na parte superior. Essa dor, normalmente esse paciente já tem episódios anteriores de gastrite, esofagite, já fez tratamento da úlcera, né? Já mostrou na endoscopia. E essa dor da úlcera perfurada, numa fase um pouquinho, logo depois, no início, você já tem o abdômen intábil, né? Então, o sinal patognomônico é o abdômen intábil, um abdômen muito rígido. O primeiro paciente que vocês palparem, vocês não vão esquecer mais. Realmente é intábil, você não consegue palpar profundamente o abdômen, que ele tem uma contração até involuntária, né? E na colelitíase, É uma vítima de acidente de moto, bateu no jumento, tá com o rosto bem inchado, muito ritmo. Tá grave. Hã? Tá grave. Aparentemente ele está sentindo muita dor. Tá, mas tá consciente, né? Tá. Tá, tô indo. Alô? Opa. Tá. Então, vamos lá. A colelitíase deve ser feita uma cirurgia programada, né? A colelitíase, o que deve ser o paciente fazer os exames pré-operatório direitinho, programar a cirurgia para fazer, não deve ser feito na emergência, quando tem um quadro de colecistite, né? A colecistite, você tem que esfriar o processo, então entrar com antibiótico, porque quando você opera com quadro de infecção
aumenta a possibilidade de ter sepse, e já a coletocolitise, que você vai ter uma obstrução das vias hepáticas, você vai ter os sinais de icterícia, né, os sinais todos, da coleia fecal, volúria, né, desprurido, quando é uma fase mais posterior. Aí lembrar de fazer o diagnóstico diferencial com os tumores, né, tumor de papila, mesmo metastático, e se tiver a possibilidade de fazer via endoscópica retirada, se realmente for um cálculo, a preferência é fazer por via endoscópica, né, melhor do que aberta. Você aumenta a sobrevida pós-operatória. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Nos quadros abdominais de dor, lembrar das diverticulites, né? Então, a diverticulite, o paciente começa com a dor, já tem, às vezes, o diagnóstico feito de diverticulite, aí o paciente, agora mesmo, tem uma paciente grave aqui, que já foi operada umas 6 vezes, ela tinha quadro de diverticulose, né? Aí desenvolveu uma diverticulite com perfuração, porque engoliu um osso de galinha. Então, o idoso, a gente tem que sempre orientar para diminuir a farinha, diminuir o condimento, comer mais fibras, né? E a diverticulite, se não for perfurado, o tratamento clínico com antibiótico para esfriar o processo e as orientações adequadas. Se for perfurado, é cirúrgico. Ela é mais frequente do lado esquerdo, mas pode eventualmente ter do lado direito também, né, a perfuração, mas ela é muito mais frequente à esquerda. Os tumores, a gente lembrar, e das patologias obstétricas, né? Então, tem um quadro de dor difuso, mas está descorando, alteração menstrual, né? Ou o paciente, às vezes, já tem ultrassom ativo de um cisto de ovário ou rodou, ou com PEU, né? Então, lembrar dessas patologias quando o paciente está anêmico. Quando o paciente tem dor hipogástrica, que é mais arrastada a dor, ou outros episódios, às vezes sangramento, ele fala que é hemorroida, é importante o toque retal, porque às vezes não é hemorroida, às vezes é um tumor, né? Às vezes é uma fístula. Nas pacientes ginecológicas, o toque vaginal também, quando tiver dor na região do fundo de saco, você já pensa numa causa inflamatória. As DIPs, né, as doenças inflamatórias, inicialmente não são cirúrgicas, o tratamento é clínico, mas a gente tem uma quantidade elevada de pacientes com doença sexualmente transmissível. Muitas vezes, os colegas, às vezes, no post-saúde tratam a paciente, mas não tratam o companheiro. Então, a paciente não adianta, né? No outro mês, ou quando mudar o médico, ela está lá de novo, né? Com corrimento, com os quadros de dor, etc., dispareunia. Então, cuidar para tratar bem direitinho o casal nesses casos, né? E entrar com antibiótico precoce quando for suspeita disso. O ultrassom ajuda muito no diagnóstico também. Bom, eu acho que eu falei muito. Agora, para encerrar, eu queria que vocês alternassem aí, falem os nomes seus e dá uma lida nos sinais. Eu separei alguns sinais de irritação peritoneal, sinais de hemorragia peritoneal e de perfuração, para a gente mais relembrar, tá ok? Aí vamos, cada um lê 2 aí, sinais desse aí, e já falo o nome, que eu já vou conhecendo vocês também. Sinal de Bloomberg. Dor à descompressão brusca no ponto de McBurney. Pode ser indicativo de apendicite. Aonde que é o ponto de McBurney? A gente pode traçar uma linha entre a fossa ilíaca direita e a cicatriz umbilical e separa ela em 3
em 3 partes. O ponto de McBurney, ele vai ficar exatamente entre a segunda e a terceira parte, mais próximo da fossa Ok, ilíaca direita. ótimo. Vamos lá. Lê mais um aí, depois outro. Lê. Vai lá, sinal de rosinha. Eu vou ler. Sinal de Rovesini. No quadrante inferior direito, ao realizar a palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen, pode indicar apendicite aguda. Você comprime do lado esquerdo, né? Aí o gás vai ter o retorno pelo intestino grosso e dói do lado direito. Quando o intestino está cheio, é difícil esse sinal, né, da positiva. Podem continuar aí. Vai falando nomes seus aí para mim, pelo menos. Não vou decorar todo mundo agora, mas para já ir conhecendo. Vou ler aqui, professor, o André. O sinal de Dunphy. A dor à percussão ao ponto de McBurney ou dor ao tossir. É também um indicativo de apendicite, né? Sinal de Lapinski. Mirelle. Dor à compressão do seco contra a parede posterior do abdômen, enquanto o doente eleva o membro inferior direito. Pode ser indicativo de apendicite. Sinal do Pessoas. Vitor. Dor à extensão da coxa direita sobre o quadril contra a resistência em decúbito lateral esquerdo. Pode ser indicativo de apendicite. Sinal do obturador. Dor à palpação interna do quadril direito flexionado em decúbito. Pode ser indicativo de apendicite. Rafael. Francisco. Sinal de Martorelli. Dor referida no abdômen ao realizar o punho-percussão do calcâneo. Marlina. Sinal de Murphy. Interrompe a respiração por dor à palpação do hipocôndrio direito. Indica peritonite local e colecistite aguda. Gustavo aqui. Vamos lá, oi. Gustavo, né? Isso, sinais de hemorragia peritoneal. Sinal de Cullen. Equimose em região periumbilical, indicativo de hemorragia retroperitoneal. Pode ser encontrado em pancreatite necrohemorrágica. Sinal de Gray-Turner. Equimose em região de flancos, indicativo de hemorragia retroperitoneal também. Pode ser encontrado na pancreatite necrohemorrágica. Esses dois sinais já são tardios, né? Uma fase bem avançada de pancreatite necrohemorrágica. Vai lá, alguém leu Fox. Rafael. Sinal de Fox. Equimose em região inguinal e base do pênis, indicativo de hemorragia retroperitoneal. Pode ser encontrado em pancreatite necrohemorrágica. Sinal de Lafonte. Dor referida no ombro direito é indicativo de hemorragia retroperitoneal, pois o sangue na cavidade peritoneal irrita o nervo frênico. Rafael. Vou concluir, falar o último aí. Sinal de Kerr. Dor referida na região infraescapular. O sinal de Kerr no ombro esquerdo é um sinal clássico de ruptura de baço. E o sinal de Joubert, né, que é a punha-percussão na região hepática, aí patoloma de pneumo peritônio. Bom, o que eu tinha para hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês. Procurei preparar uma aula um pouco fora da tradicional, porque o tema é muito extenso, e então eu achei melhor dessa forma, porque assim favorece vocês terem
fazerem uma análise, né, mais sistemática das doenças abdominais, das patologias abdominais, né? Espero que tenha ajudado vocês, né? E aguardo vocês daqui uns dias na urgência e emergência. Tá legal? Tá, professor, a gente queria agradecer. As aulas foram maravilhosas, nós gostamos muito. Desculpa se lhe atrapalhamos, mas só agradecer mesmo. Muito obrigada. Esses últimos 2 semestres foram mais complicados para a gente por causa da pandemia, né? Então, a gente ficou com alguns déficits e com certeza o senhor ajudou a sanar aí. Muito obrigada. E até breve, se Deus quiser. Até breve, Melina. E obrigado você também pela ajuda aí, né? A gente sabe que a missão de chefe de turma não é fácil, né? Então, meus parabéns por ter assumido essa posição aí, né? Para ajudar os colegas, etc. E eu peço desculpa, às vezes, a interrupção, né, momentânea, mas eu acho que deu para conduzir legal as aulas aí, né? Tem o último vídeo, foi de quê que nós colocamos? Tem um vídeo ainda, não tem? Não, a gente passou os 4, foram Passaram 3 os 4, né? e hoje ficou só o da intubação. Tá. Então tá ótimo. Gente, um abraço então, até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Até mais, professor. Bom dia.